Boa noite a todos aí, obrigado pelo convite, obrigado aí a todos os líderes do VMUG Paraná por me convidarem aí, o Bronzatti também por fazer a ponte aí, o link. A ideia, conversando com o Bronzatti, né, a ideia que ele pediu para eu bater um papo com vocês, para falar um pouquinho desse título que a gente criou, que a gente bolou, trabalhando com IT. Deixa eu ver se vocês estão vendo a minha tela correta de Estamos apresentação? sim. Aham, Legal, legal. certinho. Gosto de perguntar isso aí para ter certeza. Deixa eu. Legal. Então, ele pediu para eu bater um papo com vocês, né? Então, assim, a ideia, o objetivo hoje é fazer algo bem dinâmico. Então, assim, eu não sei, Joaquim, você me ajuda aí se tiver perguntas. Vamos lá, vamos lá. Conforme eu vou apresentando, eu vou colocando aqui os pontos. Qualquer pergunta que vocês tiverem curiosidade, qualquer fato, enfim, a ideia é fazer essa conversa aí mais leve com vocês, Isso tá aí, a bom? galera vai botando no chat ali, no Q&A, onde preferir, a gente vai lendo e vai repassando, cara. Show de bola, legal. Bom, então assim, né, para começar um pouquinho, deixa eu comentar para vocês quem eu sou, né? Não sei se eu vi alguns nomes aí logo que eu entrei, algumas pessoas que eu conheço, e aí um salve para toda a galera da VMware que está aí também. Mas algumas pessoas eu conheço, alguns parceiros. Eu trabalhei no Brasil, na VMware no Brasil, então assim, provavelmente alguns de vocês que estão aí assistindo eu conheça, alguns são novos, então faz mais ou menos uns 5 anos que eu estive no Brasil, então pode ser que muita gente eu não conheça ainda. Mas deixa eu falar de mim, né? Meu nome é Tiago, eu sou brasileiro de São Paulo, tenho uma família, e aí eu queria começar com vocês mostrar a minha família, o meu filho mais velho. Essa foto foi interessante, que essa foto a gente tirou aqui o ano passado, que foi quando ele se formou no high school, né? Então, assim, vou contar um pouquinho para vocês da história, mas ele se formou no high school, e a camiseta dele vocês podem ver aí que está escrito Mission Complete, então terminou a missão do high school, está fazendo já a college aqui, a universidade. Esse aqui é o meu pequenininho, eu pequenininho aí não está muito afim, né? Ou ele não gosta de risoto, ele está olhando assim com a cara de, o que eles estão tentando me dar? A minha esposa, o nosso amigo aí, o nosso chefe aí que fez essa bonita parede aí, que eu adoro, enfim. Então, assim, para comentar um pouco com vocês, né? E aí, para falar um pouco disso, de mim, e falar como que a minha carreira mais ou menos funcionou e como que eu cheguei até onde eu estou e por que que eu decidi vir para cá, né? Falando um pouquinho da carreira, eu trabalhei um bom tempo no Brasil, né? E eu trabalhei em algumas empresas. Comecei pela Huawei, Verizon, Telabs, a maioria deles fabricante, né? Ou fabricante ou prestador de serviço bem voltado, bem alinhado com o fabricante. No caso da Verizon, eu era muito voltado e trabalhando muito diretamente com a Cisco. Mas assim, o meu background, a maior parte dele é focado em redes, né? Redes e segurança, né? Mas a maior parte do tempo redes. Então, eu vim trabalhando no Brasil durante um bom tempo com essas empresas, até um determinado momento, eu lembro até hoje, um grande amigo aí, e agradecer, mandar um abraço para ele, é o Álvaro, que trabalhava na VMware. Eu trabalhei com ele num projeto, eu sendo da Cisco, ele sendo da VMware, um projeto em Curitiba, para um cliente de Curitiba, sem mencionar nomes, mas um cliente muito importante em Curitiba. A gente viajou algumas vezes juntos e aí saímos juntos, ele VMware e eu Cisco, e um determinado momento das nossas vidas, depois que já tinha terminado o projeto e tudo, o Álvaro me pergunta: Tiago, tem uma vaga na VMware para trabalhar com SDN, e até então SDN, Network Virtualization, não era muita coisa, ninguém falava muito disso. E você está afim de participar do processo? Aí eu falei, cara, estou bem aqui na Cisco, mas claro, VMware, óbvio. Deixa eu escutar, deixa eu ver o que que é, deixa eu entender. Ele falou, vou te colocar aqui então nesse processo, e aí você conhece as pessoas, vê como é que funciona. Enfim, movendo um pouquinho a história um pouco adiante, e aí várias pessoas, o processo, como muitos de vocês sabem, todas as empresas grandes existem várias fases, várias pessoas se entrevistando, mas acabei tomando a decisão de migrar da Cisco para trabalhar na VMware. E aí comecei a trabalhar na VMware em 2013. Tá? Fui o primeiro pre-sales engineer, vamos dizer assim, a trabalhar com a tecnologia que hoje, acho que a grande maioria de vocês conhece, que é o NSX, que naquela época ainda tinha uma versão beta, que a gente ainda estava testando e tendo certeza de como funcionaria, o que precisaria evoluir, porque é hoje, é,
mais de 1 bilhão de run rate, de revenue, um produto que já deixou de ser um simples produto para virar uma plataforma. E aí, o interessante é que esse tempo que eu estava na VMware, a VMware foi conseguindo ganhar mais clientes, ganhar mais mercado, ela foi se desenvolvendo, o produto em si foi se desenvolvendo, foi ganhando market share, e aí surgiu uma oportunidade para trabalhar nos Estados Unidos, né? E aí o Koga, um peixinho pequenininho, nadando ali no seu aquário, com a água controlada, sabe, aquele aquário que você tem, que você cuida com todo carinho, está na sua zona de conforto, você fala o seu idioma, você conhece as pessoas, você conhece o mercado, você conhece a cultura, você conhece os clientes. Então eu estava bem, eu senti que eu estava bem, mas surgiu essa oportunidade que apareceu na minha frente de poder vir para trabalhar nos Estados Unidos, mas continuando trabalhando com as pessoas que eu já conhecia, com o mercado latino-americano. Isso chamou muito a minha atenção, porque eu ia expandir os meus horizontes de alguma forma, quer dizer, língua nova, espanhol, inglês, cultura nova, vários países novos que eu ia ter que interagir, conhecer, entender a dinâmica, a economia, como que os clientes funcionam. E aí essa oportunidade se abriu para mim e foi interessante que para analisar todo esse processo de decisão, não é simplesmente você, quando você tem uma família, não é simplesmente você falar, eu quero ir, eu vou e decidir, né? O interessante foi que quando eu recebi, vamos dizer assim, me perguntaram se eu estaria afim, eu falei assim, deixa eu dormir com essa coisa na minha cabeça, né? Deixa eu voltar para casa, conversar com a minha família e aí a gente analisar juntos, né? E foi interessante que eu cheguei em casa e aí eu contei para minha esposa, a minha esposa, puxa, mas isso já é certo? Não, como que é isso? Se você aceitar, é assim, não é? E aí eu fui falar com meu filho, o meu filho que vocês viram na foto, que hoje tem 18 anos, na época ele tinha 13 anos, e ele falou, não, pai, eu não vou não, eu não quero ir não. Se você tem que ir, vai, eu continuo trabalhando daqui, eu continuo estudando daqui, eu tenho os meus amigos, e foi super interessante, né? Porque na época eu entendo que um adolescente, né, um pré-adolescente de 13 anos não entende realmente essas oportunidades, né, e tudo isso. Mas por que eu estou comentando isso com vocês? Porque quando existe uma oportunidade dessa de você trabalhar no exterior, ou até mesmo você mudar de cidade, às vezes, dentro do próprio país, existem desafios, né? Existem desafios, no meu caso, um dos desafios justamente foi esse inicial do meu filho dizer não. E aí a gente foi com o tempo mostrando para ele como que poderia ser, quais seriam as vantagens. Mas assim, como você tem 13 anos, você quer jogar videogame, você quer jogar o seu Se tiver PSX, internet do outro lado, se tá tiver bom. exatamente, se tiver internet, você quer estar lá. Uma das razões eu falei assim, filho, pode ser que onde a gente vai morar, a sua internet vai ser o dobro do que você tem hoje. Imagina isso. Não, mas Facilitou. facilitou, mas brincadeiras à parte, um dos desafios é esse, né? Você ter o buy-in de toda a família e eles estarem aí junto com você nessa decisão, né? E aí, estendendo um pouco, abrindo um pouco mais, quando a gente foi contar para os meus pais e os pais da minha esposa, foi interessante, né? Que foi um misto de emoções. A minha mãe começou a chorar, e a mesma hora que a minha mãe começou a chorar, a minha sogra começou a vibrar e meu sogro começaram a vibrar. Do tipo, que legal. Aí, gente, mas espera aí, por que vocês estão comemorando e por que você está chorando? A minha mãe, tô chorando porque meu filho não vai estar longe. A minha sogra, eu vou viajar para os Estados Unidos, eu vou passear. Então, assim, um misto de emoções, mas super diferente, né? E essa questão da família, eu estou colocando para vocês porque pensa assim, né? Quando a gente toma uma decisão dessa, eu gosto de mencionar três números: número um, número 5, número 3 e número 5. Número um é o quê? Número um, primeiro ano. Primeiro ano, muito difícil, porque você está longe da sua família, você não necessariamente ainda fez um círculo de amizade ou de colegas ali que podem compartilhar com você as conquistas, as coisas que você está, as dúvidas, as inseguranças. Então, assim, o primeiro ano é um ano difícil.
Eu o primeiro ano, viajei muito, então só para vocês terem uma ideia, eu estou, em Fort Lauderdale, em Miami, Fort Lauderdale, na Flórida. E eu tinha que viajar todo o mercado do Caribe, ou seja, umas 4, 5 ilhas do Caribe, mais todo o Centro-América e mais a parte da Colômbia e Equador. Então, assim, de 4 semanas eu estava 3 semanas viajando. Então, assim, o suporte para a família é importante, mas nem sempre eu estava presente, né? Nem sempre eu estive aqui para qualquer coisa que a minha esposa precisasse, ou o meu filho com dúvidas na escola, eu estava viajando. Então isso foi bem difícil no primeiro ano. Depois do primeiro ano, e aí que eu venho o segundo número, que é o número 3. Aí é o número que esse número 3 já você está um pouco mais acomodado, você já tem mais famílias que compartilham a vida com você, porque não adianta nada você ter o celular mais legal, você ter o computador mais legal, você ter o carro mais legal, você ter a casa mais legal, se você não tem com quem compartilhar isso. Não adianta. E aí, com 3 anos, eu diria que você já tem um entorno ao longo de você que você pode compartilhar, que você pode contar, que você pode ali estar junto. E o 5, que é exatamente onde eu estou entrando agora, o 5 eu diria que é onde você já está estável e é onde você já começa a pensar se um dia você vai voltar. Se você não voltou ou não pensou em voltar, eu diria que os 5 anos é quando você já começa a começar a dizer assim, puxa, eu tenho, no meu caso, né, eu tenho quase 40 anos, qual seria, se eu fosse, por exemplo, daqui uns anos, 20 anos, sei lá, se eu fosse fazer alguma coisa, o que que eu faria, aonde eu ficaria, então você já começa a pensar nesses cenários. E aí, se você, o que que eu estou querendo dizer com isso quando você tem esses desafios, se você não pensa nas decisões que você vai tomar como família, e eu lembro que uma das pessoas que, quando eu decidi vir para cá, uma das pessoas que eu conversei bastante, que era, entre aspas, um mentor para mim, ele falou assim: Koga, vai, um amigo meu de outra empresa, vai, mas assegura que a sua base, o seu alicerce, ou seja, a sua família, ela está bem amparada. Porque eu conheço pessoas, e provavelmente vocês também conhecem pessoas, que mudaram para outros países e que talvez o esposo ou a esposa ficaram em casa e se sentiram, de alguma forma, com saudade, ou que queriam ter a vida que tinham antes, ou sem amigos, ou qualquer outra situação, e a pressão por voltar foi grande. Então, eu lembro bastante que essa pessoa me disse isso, de tipo, prepara a base, prepara a sua família para que todos eles estejam juntos e se venham esses desafios, se vão surgir essas dúvidas, vão surgir essas inseguranças, vocês vão entrar em conflito, mas se vocês estiverem juntos, vai ser mais fácil. Falei, pô, vou trabalhar para que eu consiga. E eu não sei se eu consegui muito bem, né? Mas assim, eu tentei o máximo que eu pude manter a minha família adaptada. Hoje, para vocês terem uma ideia, né? Hoje o meu filho, e hoje assim, faz uns 3 anos, meu filho toca numa banda, o mais velho, tá super adaptado, tem os seus amigos. Quando tem algumas férias, ele, filho, você quer ir pro Brasil? Ah, não, tô com os amigos aqui, nós vamos sair, nós vamos passear, nós vamos viajar. Então, o maior já super adaptado, super, assim, dentro da própria cultura americana. O mais novinho nasceu aqui, já é americano, americano brasileiro, né? Então, assim, já entendo que vai se adaptar melhor aí ao ambiente, à situação, à cultura, que é bem diferente. E a minha esposa também já tem as suas amigas todas aqui, o seu círculo de amizade criado. Então, eu acho que essa adaptação e esses números que eu mostrei para vocês, ele mostra mais ou menos aí como que é esse processo todo dentro de uma mudança para um outro país. E falando um pouquinho das conquistas, né? Eu acho que a questão de você abrir novos horizontes, e aí, independente de mudar para um outro país ou não, você abrir novos horizontes no sentido de você aprender uma nova tecnologia, como o Ricardo estava comentando agora há pouco, né? Você é um cara, um sysadmin, mas, porra, abre o seu horizonte para entender um pouco mais de segurança. Você é um cara de segurança, abre os seus horizontes para entender um pouco mais de redes. Então, eu acho que essa questão de abrir os horizontes, no meu caso, me ajudou muito porque me ajudou como homem, me ajudou como pessoa,
me ajudou a ter um feeling melhor das pessoas, ou seja, antes no Brasil, como eu estava na minha zona de conforto, algumas coisas eu não entendia, ou eu não dava muita atenção. E quando eu comecei por exemplo, eu gosto muito de música. Então, quando eu comecei a vir para cá, eu tenho um amigo que é da República Dominicana, eu tenho amigos da Colômbia, aqui que vivem aqui, que são vizinhos. Então, eles começaram a me mostrar algumas coisas que até então, no Brasil, vivendo no Brasil, eu tinha ali o meu modus operandi, né? E realmente não tinha muito curiosidade por observar essas coisas que a própria vida te traz, né? E então, eu acho que no meu caso, em termos de conquistas, esse crescimento, essa forma de ver o mundo com um pouco mais, diria que não 90 graus, talvez 180 graus, não vou dizer 360 porque tem muito para aprender ainda, mas de ver um pouco mais amplo as coisas, de entender melhor as pessoas, entender as culturas. Eu acho que isso me ajudou bastante a se tornar quem eu sou hoje, me ajudou a evoluir muito. Então, assim, qualquer oportunidade que você tenha de ampliar os seus horizontes, aproveite para aprender, aproveite justamente para crescer. É, no meu caso aqui, que eu estou fazendo quase 5 anos, uma das outras conquistas que nós tivemos como família aqui foi a residência, né? Nós já somos residentes aqui, residentes, temos o Green Card, né? Já conquistamos isso, temos uma estabilidade financeira legal, e tudo isso, obviamente, né? No meu caso, eu devo muito à VMware e às pessoas que estavam de trás desse processo todo de conseguir essa movimentação minha para sair do Brasil, para poder vir trabalhar aqui nos Estados Unidos, mas ainda assim com o mercado latino-americano. E algumas pessoas me perguntam, né? Poxa, Thiago, mas você está 5 anos trabalhando aí, você não tem vontade de trabalhar para o mercado doméstico? Você não tem vontade de, sabe, pegar, talvez aí, trabalhar com uma região, o sul da Flórida, com a Geórgia, alguma coisa assim? No momento, não, para responder essa, eu não tenho, porque eu sinto que trabalhando com o mercado latino-americano, eu sinto que, de alguma forma, como você trabalha como uma comunidade, como vocês que estão aqui no VMUG, VMUG Paraná, eu sinto como, sabe, você está contribuindo de alguma forma para o desenvolvimento, você está ajudando a região ou o país com que você nasceu. E eu acho que, no meu caso, eu sinto ainda esse giving back, sabe? Como tá participando disso, tá ajudando, tá trabalhando junto com os clientes da América Latina. Então eu não vejo. Pode ser que amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, pode ser que isso mude, mas uma das razões que ainda me fazem querer e me motivam é justamente ter essa parte de contribuir e valorizar esse mercado latino-americano, que para mim é um mercado super, super válido e que traz muitas coisas aí diferentes do que o do mercado americano. E com isso, eu não sei se temos perguntas aí, dúvidas, O questionamentos. pessoal não sei, mas eu tenho. Vai lá. Vamos aproveitar, né? Além do fato do Bocter pedindo para você adotar ele, cara, no Ah, o chat Duboc ali. vai vir, o Duboc vai vir para cá. O Duboc já veio aqui em casa 2 vezes já. Eu já vou deixar um colchãozinho para ele aqui na garagem. Deixa separado ali que eu acho que vai fácil. É. Cara, acho que a única coisa que faria, ou que você deixou aqui, foi a parte familiar, né? Uhum. Isso seria o único motivo que faria você voltar hoje? Porque eu penso assim, a economia norte-americana é boa, a situação do país é bacana, emprego, enfim, acho que é difícil a gente pensar numa qualidade que o Brasil talvez se supere no momento atual. O que faria você pensar em voltar para cá hoje? Eu acho assim, existem qualidades, sim, no Brasil, por exemplo, várias, mas o calor humano, as amizades, esse negócio de você sair para um happy hour. Por exemplo, no Brasil eu jogava bola com os amigos. Aqui eu jogo bola, eu tenho as minhas práticas, mas não é a mesma coisa. O calor Cara, humano é são diferente do perna de Brasil. pau. Os pernas de pau. O calor humano do brasileiro, cara, não tem igual. Agora, quando você fala de infraestrutura, segurança, tudo isso realmente existe uma diferença. Mas assim, eu pessoalmente, e particularmente, no meu caso, seria mais fácil eu trazer a minha família
do que realmente hoje, né? Não sei amanhã, o dia de amanhã, né? Sim, sim. Então a gente nunca pode dizer nunca, né? Mas no meu caso, seria muito mais. Porque uma vez eu virando cidadão, eu posso trazer a minha mãe, e a minha mãe, por exemplo, teria o direito de se naturalizar também, entendeu? Ah, legal. Então, e aqui o interessante é que eu e o meu irmão, os dois trabalhamos com TI, e o meu irmão também mora aqui perto de mim. Ou seja, no meu Ajuda, caso, né? nós dois viemos para os Estados Unidos, a minha mãe não tem nenhum filho no Brasil. A minha sogra tem uma filha, uma filha que é a minha esposa, e a outra filha está no Brasil. Então, e aí a questão de primos, essas coisas, os outros Assim, familiares você acaba se vendo, né? Uma sim, vez sim. por ano, enfim. Mas no meu caso, realmente, assim, a curto prazo, médio prazo, eu não vejo isso acontecendo. E que nem você falou que o pessoal às vezes o calor humano é diferente. Você sentiu alguma, cara, não dá pra dizer assim uma discriminação, mas tem aquela coisa, pô, o cara lá é brasileiro, deixa ele de lado, ou não, não, o cara é brasileiro, vamos chamar ele pro time, vamos fazer a integração dele acontecer. O que que acontece mais, a separação ou a união? Isso é uma excelente pergunta. E assim, isso depende muito, Joaquim, da onde você tá, né? Então, por exemplo, como Miami, a Flórida, e eu diria o sul da Flórida, tá, gente? O sul da Flórida, porque o norte da Flórida, Pensacola, é, Tallahassee, que é uma região bem digamos assim, entre aspas, redneck, que são bem americanos mesmos, lá o preconceito come solto. No sul da Flórida, como tem bastante latino, a representatividade de latino na Flórida em si é alta, mas principalmente no sul da Flórida, com certeza, né? Orlando também tem muito brasileiro, mas o sul da Flórida, onde tem a maior parte dos latinos, é mais difícil você ter esse tipo de preconceito, tá? Mas em outras regiões, outros estados, dos Estados Unidos especificamente, sim, rolam muito. Não só com preconceito contra negro, preconceito contra latino, preconceito com quem fala inglês com acento, com sotaque, desculpa, com sotaque. Então, isso rola sim. E eu acho assim, né? Isso tem que estar. Você, quando decide fazer essa mudança, você tem que estar preparado. Se vem uma porrada do tipo, eu já recebi, por exemplo, eu não sabia falar direito, sei lá, alguma coisa em inglês, ou eu falei uma palavra e era ao contrário, e o cara desdenhou de mim, assim, meio sutil. Caraca. Cara, levei a porrada, aprendi, anotei ali no caderninho, próxima vez eu vou falar melhor, entendeu? Mas existe sim, aqui bem menos, eu diria, nesses 5 anos que eu estou aqui, poucas vezes aconteceu comigo, com a minha família, mas existe sim esse tipo de preconceito, e vocês têm visto na mídia, né? Eu acho que de uma forma Sim. bem triste, isso se exacerbando aqui nos Estados Unidos. É muito triste o que tem acontecido, e agora espero que com o Biden como presidente, porque você sabe, né? Quando todo mundo começa a falar, se não vem um cara e consegue controlar isso, mostrar que não é assim, e não colocar fogo, não colocar lenha É na o caos, fogueira, né? aí vira o caos, exatamente. Mas rola sim, e você tem que estar preparado. E o processo de visto trabalhista você fez por conta? Acho que não, acho que a VMware deve ter te apoiado bastante. Sim, Mas foi tranquilo, cara? Se a sim, no gente, meu. por exemplo, hoje quiser migrar para os Estados Unidos para trabalhar, o processo de visto de trabalho, sabe dizer como que funciona? Então, no meu caso específico foi bem tranquilo, porque a VMware fez todo o processo, e o que a VMware fez foi pedir um visto que chama L1, que é um visto que mostra que, por exemplo, para desempenhar aquela função no mercado local, com as características e necessidade que a empresa precisa, é difícil de encontrar. Mas, Uhum. por exemplo, o meu irmão, e eu acho que ele não vai ficar feliz, porque eu estou falando algumas coisas aqui da vida pessoal dele, mas ele não veio com esse visto. E aí ele fez para tentar tirar o H1B. E aí outros amigos também. O H1B é um visto de trabalho, que é um sorteio que acontece, então você aplica, existe um sorteio, se você é sorteado, você consegue esse visto para trabalhar. Além de outros vistos, por exemplo, eu tenho um amigo que veio com visto de investidor. Então, por exemplo, ele montou a própria empresa, a empresa que ele trabalha tem a ver com ensino à distância nas escolas, e é um software que ele criou, enfim. Então você investe um X e aí ele conseguiu
vir com esse visto de investidor para ele, para a família. Existe uma série de, como pesquisador, existe uma série de vistos, né? Mas o que normalmente o pessoal mais usa é o visto de trabalho, só que aí você cai na questão de você ter esse processo randômico, né, de sorteio. Uhum. Uma vez que você é sorteado, que você foi realmente eleito, você digamos assim, o privilégio de decidir se você quer vir ou não. E esse visto da VMware em específico, para quem trabalha em empresa, talvez que tenha uma filial aqui, ou sei lá, na Europa, na Ásia, no caso dos Estados Unidos, é interessante porque esse processo de visto, você tem que exigir um número X de anos que você tem como desempenhando aquela função ou com estudos. Então, por exemplo, se vamos dizer que você saiu da universidade, você já quer ir com esse visto. Não, você não consegue. Porque Ah, você tem tá. que ter no mínimo X anos de universidade, pós-graduação, MBA, X anos naquela função, entendeu? Então, assim, não é um processo para esse visto tão simples. Mas uma vez que você tenha todas essas características, no meu caso, o meu visto saiu em um mês, Caramba, entendeu? rapidão. Um mês. Assim, se quiser, você pode ir amanhã. Mas eu não estava preparado. O visto saiu, eu falei, não, vem, amor, eu preciso de mais 2 meses. Tenho que vender as coisas, tenho que colocar o carro, tenho que, sabe, esvaziar o apartamento, Terminar de mas convencer a família. terminar de convencer a família, tudo isso, exatamente. Da hora, da hora. Cara, não sei o pessoal se mais alguém tem alguma pergunta, acho que se não for ficar vai extrapolar o tempo, mas achei bacana, que dá interessante. Experiência de vida assim trazer um conteúdo não técnico e traz algo com experiência de vida igual essa que você está trazendo aí, agrega bastante. Legal. Obrigado pelo convite aí de novo, agradeço a vocês. Eu deixo aqui o meu Twitter, o meu LinkedIn também. Eu vi que algumas pessoas aí da comunidade do Paraná já me adicionaram, algumas pessoas que eu não conhecia. Já Não, vira e são spam todos já, né? bem-vindos. Não, são todos bem-vindos. Me adicionem aí, quiserem perguntar coisas, bater um papo, alguma indicação. O... Eu só não prometo emprego aqui, porque, mas Aí, só se eu pedindo puder e-mail ajudar para de mandar alguma forma. currículo já. Exato, exatamente. E para mandar, O... e para mandar coisa aqui para casa também não, porque o do Bock já tem um estoque aqui e já encheu tudo. Inclusive escorredor de louça, ele falou. Exatamente. Escorredor de água, desculpa. Exatamente. Cara, tem aqui a pergunta do Arthur, ele perguntou se em algum momento você pensa em trocar de país, não retornar para o Brasil, mas sair dos Estados Unidos, sei lá, talvez Europa ou algum outro país que não seja, algo que não seja ficar nos Estados Unidos e nem retornar para o Brasil. É uma pergunta muito boa. Eu tenho um amigo, foi o Arthur, né? Foi, aham. Eu tenho um amigo, Arthur, que trabalhou comigo na Verizon, e aí ele morava aqui também nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, e ele morou aqui 10 anos, e aí ele foi para Holanda. Ele mora hoje na Holanda, em Amsterdã. E conversando com ele, cara, esse ano, né, uns 2 meses atrás, ele perguntou isso para mim, que ele fez exatamente isso que você está comentando, né? Aí eu falei assim, olha, cara, eu não tenho essa ambição, talvez mudar de estado aqui dentro do próprio Estados Unidos, Uhum. para conhecer outros estados, enfim. Sei lá, por exemplo, ir trabalhar na Califórnia, por exemplo, né? E aí ele falou assim, cara, mas eu fui enfático, né? Eu falei, não, cara, eu não. Aí ele falou assim, cara, não fala assim, porque a vida dá voltas. Eu era igual você, 10 anos, eu fiquei aí, eu virei cidadão e, sei lá, me bateu um vento noroeste e eu falei assim, minha esposa falou assim, ó, tem uma vaga na Cisco, a esposa dele trabalha na área também, falou assim, eu tenho uma vaga na Cisco para ir para trabalhar na Holanda, em Amsterdã. Vamos? Aí ele falou, não, peraí, como assim? Não. E aí ele viu na Verizon, a Verizon falou, não, pode vir, a gente te acomoda, coloca no outro time, não sei o quê. Então, assim, eu não sei dizer. Hoje eu falaria que eu não sei te dizer sim ou não para essa resposta, eu deixo para o futuro. Mas médio, curto prazo, não. E tem alguma coisa aí que você fique muito puto da vida, por exemplo, cara, acontece isso, fala, o que que eu tô fazendo aqui, velho? Tem que sair desse lugar? Eu diria que essa questão racial é uma delas. Pega É, pesado, né? pega pesado e você fica bem chateado. Você fala assim, meu, sabe, essas pessoas que você fala assim, cara, e isso realmente deixa bem chateado. E você fica, além de ficar chateado, você fica desgostoso, né, da cultura, do Sim, sim. país, do sistema, enfim. Eu acho que é uma das coisas mais pesadas aqui.
E a outra coisa, assim, que às vezes também te deixa um pouco, no meu caso, me deixa um pouco assim, é essa questão de coisas naturais, né? Eventos naturais. Porque aqui, cara, essa questão de furacão, sabe? E Uhum. isso assim, gera um estresse, não que não esteja preparado, a infraestrutura aqui toda é preparada para isso, mas gera uma angústia, sabe? Principalmente na família, você fica vendo jornal, enfim, esse tipo de coisa. Mas, mas é controlável, é controlável. Ó, daí você não tem como, É, como não tem como. fazer muita coisa, né? Beleza, pessoal. Eu acho que se alguém tiver mais uma pergunta aí, o Koga vai ficar disponível, deixou o contato dele. Koga, muito obrigado mais uma vez, cara. É Legal, prazer receber você aí. Sempre que quiser, conte com a gente. Contar suas experiências aí vale bastante a pena. Sinta-se à legal. vontade para contribuir quando quiser. Tá bom, muito obrigado aí e um abraço para vocês todos. Valeu, cara. Obrigadão. Uma boa noite. Valeu, boa noite.